Juntos de novo? Eu sou o professor Elder Teles e estou zoando o meu amigo. Vamos lá, continuação de citoplasma, tá? Vamos agora falar a respeito dos lisossomos. O que são lisossomos? Lisossomos. Isso me faz lembrar. Você sabe o que foi que uma célula careca falou para outra célula careca? Lisossomos, lológico. Então, gente, lisossomos são vesículas esféricas contendo enzimas digestórias. Vesículas esféricas contendo enzimas digestórias. Se eu digo vesícula, você entendeu, né? É porque tem uma membrana envoltória, membrana envolvendo essas enzimas. Enzimas chamadas de hidrolases ácidas. As hidrolases ácidas. Como é que é? Enzimas digestórias. Nome: hidrolases ácidas. Gente, é assim, ó. No tal do lisossomo tem uma membrana envoltória, e lá dentro, hidrolases ácidas. Hidrolase ácida não é o nome da enzima. Não tem uma enzima só não, tá? São mais de 40. Hein? São mais de 40 enzimas diferentes. Em conjunto, elas são classificadas, chamadas de hidrolases ácidas. Tá, gente? Detalhe importante. Hidrolases ácidas, por quê? Porque essas enzimas, elas só funcionam se tiver água. Dependem de água para poder romper as ligações. E em meio ácido. Para você ter ideia, aqui dentro do lisossomo, o pH é abaixo de 5. pH abaixo de 5, meio ácido. Enzimas que atuam em meio ácido e na presença de água. Você sabe por que um cadáver pode ficar anos e anos sendo mantido num tanque de formol sem sofrer uma decomposição? Porque o formol vai promovendo a desidratação dos tecidos. No cadáver, as células vão sendo desidratadas. Sem água lá dentro, os lisossomos não vão conseguir digerir a própria célula. Não vai ter o cadaverismo, a decomposição do cadáver. Durante o cadaverismo, as enzimas lisossômicas vão fazer a digestão da própria célula. É assim que o cadáver vai apodrecendo. Carne seca, bacalhau, carnes, proteínas, são salgadas. Não apodrecem por quê? Você coloca bastante sal, esse sal por osmose desidrata as células, então essas carnes sem água no citoplasma das células não vão sofrer cadaverismo, não vão sofrer decomposição. Você vai inibir o apodrecimento da célula, vai inibir uma tal de autólise, que no caso você está inibindo a ação das enzimas lisossômicas, tá? Inclusive, galera, quando o lisossomo vai digerir alguma coisa, vamos ver já já, tem que haver o bombeamento de hidrogênios. Hidrogênios e também cloro. Quando o lisossomo vai trabalhar, vai funcionar, vai digerir alguma coisa, tem que haver bombeamento de hidrogênio e de cloro. Lá dentro tem que formar ácido clorídrico para ativar essas enzimas lisossômicas, as hidrolases ácidas, tá? E esse tal de lisossomo, ele veio de onde? Origem dos lisossomos. Como é que o lisossomo apareceu na célula? Essa é fácil. As enzimas lisossômicas, as hidrolases ácidas, foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Opa, então é assim, ó. O retículo endoplasmático rugoso, ele produz, ele fornece as enzimas. E a membrana, ó. Esta membrana aqui
a membrana envoltória do lisossomo? Complexo de Golgi. O complexo de Golgi forneceu a membrana. Lembrando da videoaula sobre retículos e complexos de Golgi. Lembra como é? Retículo rugoso libera vesículas contendo proteínas que ele rugoso fabricou. Essas vesículas podem se acoplar na face de entrada do Golgi, a face cis. Essas vesículas, então, chegam pela face cis. Vesículas que vão passando pelo complexo de Golgi, algumas enzimas sofrendo transformações, glicosilação, sulfatação no complexo de Golgi. E pela face trans, lembra, algumas vesículas vão para fora da célula, vesículas de secreção, vai insulina, vai hormônio do crescimento. Já outras vesículas vão permanecer nas células, são os lisossomos. Aqui, a membrana do lisossomo, na verdade, é um fragmento da membrana que veio do complexo de Golgi. Lembrando também, pessoal, isso aqui é mosaico fluido, né? Unidade de membrana, fosfolipídios e proteínas, tá bom? Eis aí a origem dos lisossomos e a sua estrutura, a sua composição. Galera, lembrar que a gente já conversou numa outra aula que os lisossomos, eles estão presentes nas células eucariotas, certo? Bactérias, árqueas, células procariotas não têm lisossomos. E lembrar também que lisossomos, nas células vegetais, eles dificilmente são encontrados, tá? Lisossomos abundam nas células animais. Células vegetais, alguns autores colocam que certos vegetais têm lisossomos. A maioria, absolutamente a maioria, não tem lisossomos. Regra geral, considera-se lisossomo como ausente nos vegetais, então, tá? E lisossomo, qual é a função mesmo dele? Funções dos lisossomos. Uma função vem a ser a heterofagia. Oi? Heterofagia. Fagocitar o diferente. Como assim? Imaginem uma célula. Pode ser um glóbulo branco, pode ser um tal de macrófago, um tal de neutrófilo, por exemplo. Pode ser uma ameba. Ameba são predadoras de bactérias. Então, a célula emite pseudópodes, né? Projeta a membrana, falsos pés e fagocita aquela bactéria. Bactéria fagocitada, englobada, envolvida por membrana. Quando a bactéria passa da membrana, parte da membrana fica envolvendo a bactéria, certo? Isso aqui é chamado de fagossomo ou heterofagossomo. Algo que foi fagocitado. Hétero, uma partícula estranha, diferente, foi capturada. Então, esta vesícula de fagocitose ou fagossomo, o que vai acontecer? Aí, galera, essa vesícula, ela vai acoplar com um tal de lisossomo. Lisossomo que estava lá na célula, lisossomo de prontidão, quietinho, é chamado de lisossomo primário. Este aqui é o lisossomo primário. Quietinho, na sua, só esperando para entrar em atividade. Aí, gente, esse lisossomo primário, quando
quando acopla com uma vesícula, quando acopla com um fagossomo, com alguma coisa que a célula capturou, isso aqui a gente pode chamar de lisossomo secundário. Lisossomo secundário. Já está em atividade. Acoplou com uma vesícula contendo algo que foi capturado pela célula, tá? Então, as enzimas digestórias entrando em ação, bactéria vai sendo digerida. As hidrolases ácidas, dezenas de enzimas diferentes, digerindo a bactéria. Aí, nesse processo de digestão, vamos ter a formação de uma vesícula contendo restos da digestão, tá? Aqui a gente chama de vacúolo residual. Vacúolo residual. Fagossomo, retrofagossoma, vesícula com digestão, lisossomo secundário, formação do vacúolo residual, né? Vesícula residual. Aí, galera, o que pode acontecer? Essa vesícula, ela pode acoplar a membrana. Resíduos, alguns podem ficar grudados na superfície da célula e outros vão ser eliminados. Este processo aqui, esta eliminação de resíduos, alguém lembra o nome? A gente viu na parte de transporte através de membrana. Esta eliminação aqui é a chamada plasmocitose. É a célula eliminando resíduos da digestão. Então, ó, isso aqui é heterofagia. A célula, ela capturou e digeriu algo diferente, ó, algo estranho, hétero, algo que veio de fora. Gente, detalhe, pode ser também uma substância no estado líquido. Aqui, ó. Talvez uma substância no estado líquido. Lembra a diferença? A membrana ela vai invaginar e o líquido vai ficar dentro de uma vesícula. Neste caso aqui, o nome é pinocitose. Quando é sólido, bactéria, por exemplo, fagocitose. Se for alguma coisa líquida, pinocitose. Ó, se for pinocitose, aí você vai chamar de pinossomo. Aqui é fagossomo. Se fosse pinocitose, seria pinossomo. Qual vai ser o destino? Este mesmo aqui, ó, tá? Se for um pinossomo, da mesma forma, o lisossomo vai acoplar para fazer a digestão. Tranquilo? Agora, eu digo a vocês que outra função dos lisossomos vem a ser a autofagia. Oi? Autofagia. No caso, a célula vai digerir o quê? Ela vai digerir alguma coisa do próprio citoplasma. Turminha, vamos imaginar uma mitocôndria velha. Mitocôndria velha, anos e anos de atividade, já está meio acabadinha. Vai ficar ocupando espaço? Vai ficar ociosa na célula? Vai não. Vai ser destruída. Vai ser destruída e vai ser renovada. Novas mitocôndrias irão surgir. Já eu te conto como. Então, o que vai acontecer? Olha só. Um retículo endoplasmático pode expandir a sua membrana e acabar envolvendo aquela mitocôndria velha. Sério? Sério. Pode ser também, gente, complexo de Golgi. Uma das vesículas do complexo de Golgi vai expandir as membranas e vai envolver, cercar a mitocôndria. Enfim, organela velha vai ser cercada por expansões de outras organelas membranosas. Golgi ou os retículos, liso e rugoso, tanto faz, tá? O que vai acontecer? Então, ó, um lisossomo, ele vai acoplar aquela vesícula e vai fazer a digestão daquela organela velha.
Isso é autofagia. Viu que fácil? Heterofagia, quando é alguma coisa de fora. Autofagia, quando é algo da própria célula. Gente, heterofagia pode ser para a alimentação. Uma ameba vive comendo bactérias. Ecologia, relação de predatismo. Para a ameba, heterofagia é uma forma de alimentação, de nutrição. Pode ser também para defesa. Defesa. O nosso sistema imunológico fica fagocitando e digerindo bactérias, por exemplo. Tranquilo? A autofagia pode ser para renovação celular. Renovação celular. Renovar estruturas velhas da célula. Remove, destrói e produz outro no local. Coisas da mãe natureza. Adoro essa expressão. Autofagia também pode ser para nutrição. Oi? Nutrição. Alimentação. Quando uma ameba fica muitas horas, muitos dias sem encontrar nada para comer, ela começa a digerir organelas velhas do próprio citoplasma, para ver se consegue alguma glicose, para produzir ATP e se manter viva por mais um certo período. Se você deixar no laboratório cobaias, camundongos, vários dias sem comida, sem ração, depois você pode preparar uma lâmina e observar lá no fígado do animal um monte de vesículas de autofagia. Célula sem alimentação pode fazer autofagia também para tentar se manter viva. Até no corpo humano isso pode acontecer também, tá? Loucura, 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 né, Luciano? Gente, e outra forma de digestão vem a ser uma tal de autólise. Autólise. Você percebeu então que a gente pode dizer que a função do lisossomo é uma tal de digestão intracelular? A grande função do lisossomo, se eu quiser resumir tudo isso, é chamar de digestão intracelular. Digerir dentro da célula algumas coisas necessárias, tá? Digestão intracelular. Pode ser heterofagia, autofagia ou até mesmo autólise. O que é autólise? Autólise é isso aqui, gente. É a morte celular devido à liberação das enzimas lisossômicas. Liberação das enzimas lisossômicas. As hidrolases ácidas no hialoplasma. Hialoplasma. O citossol. Atenção. Normalmente, dentro das condições normais de temperatura e pressão, dentro das CMTPs, quando um lisossomo arrebenta, isso provoca o que na célula? Nada. Não. Ó, imagina uma célula. Um lisossomo, umzinho só, pocô, né, capixaba? Liberação das hidrolases ácidas. Isso aqui não vai matar a célula. Por que não? As hidrolases ácidas só funcionam em meio ácido, pH abaixo de 5. Tranquilo? Só que o nosso hialoplasma, pessoal, o hialoplasma, ele é um meio neutro. Hialoplasma, aquele material gelatinoso ou líquido, onde as organelas estão mergulhadas, tem pH em torno de 7. Tem que ser, né? Ah, Helder, então quando hidrolases ácidas são liberadas, as enzimas vão ser inativadas. Vão ser inativadas
devido à mudança do pH. Lembra lá da aula de enzimas, os gráficos e tudo mais, certo? Mas, suponhamos que de repentelho, ao invés de um lisossomo dentro da célula, dezenas e dezenas e dezenas deles comecem a arrebentar ao mesmo tempo. Aí, irmão, aí não vai ter salvação, não. Aí vai ser caixão em vela preta. A célula, ela vai se autodigerir, autólise. O autorrompimento da célula devido à liberação das enzimas lisossômicas. Ixi. E, ô profs, essa tal de autólise acontece quando? Autólise, né? Vamos lá. Autólise. Autólise, por exemplo, durante o cadaverismo, a decomposição do cadáver. O corpo morreu, não tem mais oxigênio chegando até as células, não tem mais respiração celular, não tem mais produção de ATP. As membranas lisossômicas começam a arrebentar. Lisossomos vão arrebentando e vão liberando suas enzimas, as hidrolases ácidas. E a célula, então, vai se autodecompor, vai se autodestruir. A não ser que você desidrate a célula, tire água. Lembra que eu contei agora há pouco? O bacalhau, carne seca, etc e tal? Então, decomposição do cadáver, o cadaverismo é autólise. Amigos, pode ser também por causa de uma doença chamada de silicose. Silicose. Uma doença profissional, uma doença ocupacional, ligada a uma certa atividade laboral, trabalho. Galera, algumas pessoas trabalham em Minas, não Minas Gerais, Minas. Como assim? Os chamados mineradores, escavando minas, talvez alguém trabalhando em fábricas de vidro, usando jatos de areia, sílica, cristais, cristais microscópicos de sílica. Se o profissional não usar uma máscara protetora, minerando, trabalhando com jatos de areia, etc e tal, ele acaba inalando cristais microscópicos de sílica, né, química. Esses cristais vão sendo inalados, eles vão ser fagocitados por células lá dos alvéolos pulmonares. Lembra de histologia? Tecido epitelial formando a parede alveolar. É um corpo estranho, irrita o glicocágio da célula, vai ser fagocitado. Então, gente, o que vai acontecer? A célula vai fagocitar o cristalzinho de sílica. Só que como o cristal ele é pontiagudo, é microscópico, mas é um cristalzinho. Ele vai perfurando vários lisossomos. A célula fagocita e a sílica vai furando os lisossomos. Então a célula acaba se autodigerindo, sofrendo autólise. Nos pulmões, um monte de alvéolos sendo destruídos. Já já o cara vai ter falta de ar, o sangue vai ser mal oxigenado, vai ter uma insuficiência respiratória. Doença chamada de silicose. Tem outra chamada de asbestose. Asbestose tem a ver com a inalação de asbesto, um produto chamado de asbesto. Eu não sei se você já viu por aí, aquelas casas mais antigas, umas telhas assim meio acinzentadas, as chamadas telhas de amianto. Amianto, asbesto, sílica. Alguns países até proibiram o uso de amianto. Gente, então, nessas situações aqui,
o sujeito inala substâncias que vão perfurando os lisossomos. São doenças respiratórias que então vão acontecer, tá? Acontece que, além da heterofagia, autofagia e autólise, a gente pode encontrar também um fenômeno em que a célula pode se autodestruir. Mas, nesse caso, não tem a ver com os lisossomos, não. Devo fazer uma observação, porque tem gente que confunde e erra isso. Observação dentro do assunto lisossomos. Uma tal de apoptose. Apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Nossa, a célula se programou para morrer? Sim. Se você preferir, pode ser assim, ó. É a morte celular determinada geneticamente. Galera, morte celular programada, determinada geneticamente. Professor, fala aí, exemplos. Bom, por exemplo, a regressão das pregas interdigitais. Como assim? Quando você ainda era um embriãozinho, lá no útero de sua mãe, bem no início do desenvolvimento embrionário, você tinha pregas, ó. Você tinha pregas entre os seus dedinhos, que ainda eram bem miudinhos. Essas pregas interdigitais, elas desapareceram. Por quê? Porque ali as células cometeram suicídio coletivo. Elas foram se matando e as pregas foram desaparecendo e você hoje tem dedos livres. Outro exemplo, também na regressão da cauda do girino. Os exemplos mais usados em vestibulares, pessoal. Metamorfose. O girino, a larva do sapo, tem cauda. Só que o sapo adulto não tem. O que aconteceu com a cauda do girino? Ela foi desaparecendo, foi regredindo, enquanto a metamorfose acontecia. Por quê? Porque as células da cauda foram cometendo suicídio coletivo, elas foram se matando. Professor, qual a diferença? A diferença, então, da apoptose para a autólise, quando a célula libera as enzimas digestórias e a célula acaba se autodestruindo. Seguinte, no caso da apoptose, pessoal, lá no núcleo, alguns genes entram em atividade. Alguns genes entram em atividade e a célula ela começa a sofrer um processo de compartimentação. Como assim? Ó, a membrana vai envolvendo várias organelas. A célula vai formando vários compartimentos. Envolve o Golgi, envolve retículo, envolve mitocôndrias. E a célula, então, ela se autodestrói. No caso de uma agressão ao tecido, tipo assim, ó, pode ser uma necrose. Diabético sofrendo uma necrose dos dedos, dos pés. Isso
foi um fator externo. O que aconteceu? Falta de circulação sanguínea, falta de oxigênio. A célula, ela vai morrer, vai sofrer autólise por causa da falta de oxigênio. Foi um fator externo, entende? No caso da silicose, a célula se autodestrói, por quê? Porque ela está tendo os seus lisossomos perfurados pelos cristais de sílica. Num tecido agredido por parasitas, ali pode até formar pus, ali tem destruição celular. Mas eu repito, nesses casos, necrose, gangrena, de repente silicose, algum fator externo, alguma coisa externa é que provocou a morte da célula. Falta de oxigênio, partículas, sílica, etc. e tal. Aqui é diferente, pessoal. A célula não sofreu ação de nenhum agente externo. Nenhum agente externo atuou aqui. A própria célula emitiu sinais, enzimas, para se destruir. Uau! É a morte celular, a autodigestão celular, independentemente da ação de agentes externos. O que nas inflamações, silicose, necrose, não acontece, tá? O detalhe, quando tem necrose, silicose, a célula morre, ela se autodestrói, mas ela gera resíduos. As células vivas adjacentes, elas vão ter que capturar esses resíduos. Aqui não. A célula se autodestrói e ela não incomoda em nada as células vizinhas. Essas substâncias vão cair na corrente sanguínea, vão ser levadas para fora do organismo. Nossa, existe isso. É a tal da apoptose, fenômeno de apoptose. Acontece em algumas situações. E repito, independe da ação de agentes externos atuando na célula, tá bom? Então, é isso. Lisossomos, onde tem, o que são, como são, o que fazem, as funções dos lisossomos. Continuando essa parte de organelas celulares, vamos agora aos peroxissomos. Quem? Peroxissomos. Peroxissomos são vesículas esféricas, geralmente esféricas, contendo peroxidases. Oi? Peroxidases. Olha isso. Cada peroxissomo apresenta uma membrana, organela membranosa, mosaico fluido. E lá dentro a gente encontra enzimas. Oi? Tudo é enzima? Enzimas. São várias enzimas, tá, galera? Uma merece destaque, uma tal de catalase. Oi? Uma tal de catalase. É uma peroxidase, tá? Pessoal, como é que os peroxissomos aparecem nas células? Origem. Turminha, ó. Nas células, além dos lisossomos, a gente encontra outras vesículas que são os peroxissomos. Peroxissomos, eles podem duplicar. Tipo assim, ó. Um peroxissomo, ele pode crescer e pode formar 2 peroxissomos menores. Mosaico fluido, o peroxissomo se divide em 2. Eles são duplicáveis? Sim. Autoduplicáveis. Não estou falando nada de DNA não, tá? Nada de DNA. É o que o peroxissomo cresce e acaba se partindo em 2. Professor, tá, mas beleza. A membrana vem de onde? A membrana, produção pelo retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso origina
forma, cede a membrana. E as enzimas? As enzimas que a gente encontra no peroxissomo, incluindo a tal da catalase. Aí, galera, cuidado, cuidado. Estas enzimas dos peroxissomos, elas são fabricadas pelos ribossomos livres no citoplasma. Um ribossomo livre no citoplasma fabrica proteínas, enzimas que vão para dentro do peroxissomo. Sim. É aquela confusão que eu falei para vocês tomarem cuidado para não fazer na aula anterior. Fica assim, ó. Vou tentar dar um macetinho para ver se ajuda, tá bom? Enzimas, proteínas dos peroxissomos e aquelas que atuam no citoplasma, quer dizer, no hialoplasma, livre no hialoplasma. Essas são fabricadas pelos ribossomos livres. Eu vou repetir. As proteínas que atuam no citoplasma, no hialoplasma da célula e nos peroxissomos são fabricadas pelos ribossomos livres. Já as outras proteínas, quais outras proteínas? As enzimas dos lisossomos. As proteínas que vão ser secretadas para fora da célula. As proteínas que fazem parte da própria membrana plasmática do mosaico fluido. Aí, já essas são fabricadas pelo retículo rugoso. Gravou? Ó, se for aqui ou livre no hialoplasma, é ribossomo. O resto das proteínas vem do retículo endoplasmático rugoso. Reclamações com o criador, ele que bolou tudo isso. Beleza? As enzimas, então, são produzidas pelos ribossomos livres, no hialoplasma. Coisas da matéria chamada citologia, gente. Bom, aí vem a pergunta. A gente encontra peroxissomos em grande quantidade em qualquer célula? Gente, no nosso corpo, as células têm grande quantidade de lisossomos. Já os peroxissomos, a gente encontra mais em alguns tipos de células. Ocorrência policial? Não, doente. Ocorrência dos peroxissomos. Peroxissomos, eles abundam, para de olhar, abundam nos hepatócitos. Abundam nos hepatócitos e nas células renais. Ainda não falei da função dos peroxissomos, né? Função dos peroxissomos. Inativar. Uma função. Inativar substâncias tóxicas geradas pela célula. Pela própria célula? Sim, turminha. As nossas reações metabólicas intracelulares geram resíduos, geram substâncias tóxicas que têm que ser metabolizadas. Diga-me, você produz água oxigenada? Welder, eu não sou farmácia, não. Não sou fábrica química, não. Eu sei que não, meu caro mancebo. Mas você produz água oxigenada. Caramba!
As nossas células, durante suas atividades metabólicas, elas geram várias substâncias químicas, geram radicais livres, geram substâncias muito reativas. Inclusive água oxigenada. Substância muito reativa, água oxigenada. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Muito simples. Dentro das suas células, que tem muita reação química acontecendo, tipo fígado, que metaboliza muitas substâncias diferentes, certo? A tal da catalase. A catalase do peroxisomo vai decompor essa água oxigenada em água e oxigênio. As minhas células produzem água oxigenada. Sim, só que a água oxigenada é uma substância muito reativa. Ela pode corroer os fosfolipídios das membranas celulares, das organelas, inclusive, e a membrana da própria célula. Então, para inativar a água oxigenada que a própria célula produziu, ela tem, então, peroxissomos. Catalase faz essa decomposição. Substância muito, muito reativa, transformada em substâncias um pouco menos reativas, menos lesivas para a célula. Catalase. Você pega uma ferida e passa água oxigenada. E o local fica borbulhando, não fica? Está borbulhando porque ali a catalase das células do ferimento estão fazendo isso aqui, liberando oxigênio. Amigos, outra função dos peroxissomos, além de inativar substâncias tóxicas que a própria célula produziu, os peroxissomos, eles fazem a oxidação de ácidos graxos. Para quê? Produção de colesterol. Por acaso você que está sentado aí, lembra que colesterol a gente obtém dos alimentos, mas que nós também fabricamos um pouco de colesterol? Parte do colesterol que nós temos, o nosso fígado sintetizou. Lá no fígado, a produção de colesterol é a partir de ácidos graxos dos alimentos que a gente ingere. Quem é que faz isso? Os peroxissomos das células do fígado. Bom, eu já disse que fígado é rico em peroxissomos, né? Então tá aí, ok? Para vestibular, peroxissomos, só isso já é mais do que suficiente. Galera, e agora, para nós terminarmos essa parte 2 de organelas, essa parte 2 de citoplasma, vamos falar sobre elas, as mitocôndrias. 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 Elas possuem dupla membrana. Aí, gente, a membrana externa, né? E a membrana interna. Inclusive, saber que a membrana interna das mitocôndrias, ela faz isso aqui, né? Ela faz dobras, invaginações, ou seja, forma as chamadas cristas mitocondriais. Justamente nas cristas mitocondriais, onde acontece parte da respiração celular. Nas cristas mitocondriais, a gente encontra citocromos.
Proteínas, enzimas, chamadas de citocromos. Lembrar lá da aula de respiração celular. A terceira etapa da respiração aeróbia acontece nas cristas mitocondriais, graças a citocromos. E a segunda etapa da respiração celular acontece na matriz, não é isso? Lembrar que mitocôndrias, elas apresentam também a sua parte interna, conhecida como matriz. Gente, e nas mitocôndrias, a gente encontra na matriz um tal de DNA. Um DNA que é circular. Eita! Mitocôndrias apresentam DNA circular. Aquele tal de nucleóide, DNA circular, aquela região onde está o material genético. E mais, galera, mitocôndrias, elas produzem suas próprias proteínas, porque mitocôndrias possuem os próprios ribossomos. Professor, aquelas vesículas que vêm lá do Golgi, algumas provenientes do retículo rugoso, do liso, essas substâncias são endereçadas às mitocôndrias? Não, não. Mitocôndrias produzem suas próprias proteínas, elas têm os próprios ribossomos. Detalhe, mitocôndrias possuem ribossomos do tamanho 70S. Lembra? São ribossomos menores que os ribossomos da própria célula, que são 80S. Diferença nos ribossomos. Origem. Como é que as mitocôndrias surgem nas nossas células? Numa célula eucariota, mitocôndria vem da duplicação de uma outra mitocôndria pré-existente. Já que elas apresentam um DNA próprio, elas são autoduplicáveis. Mitocôndrias, origem, autoduplicação. A função das mitocôndrias é a respiração celular aeróbia. Respiração celular, aeróbia, né? Para a produção de ATP. Respiração celular, assunto para outra aula depois, né? Aula específica. Na respiração celular aeróbia, tem 3 etapas. 2 das 3 etapas acontecem nas mitocôndrias, né? O ciclo de Krebs, que é na matriz, e a cadeia respiratória, que é nas cristas mitocondriais. Gente, eu falei para vocês que nas nossas células, as mitocôndrias são formadas a partir da duplicação de mitocôndrias pré-existentes, certo? Mas isso é hoje. Hoje, nas suas células, uma mitocôndria vem de outra mitocôndria, que duplicou. Mas e se nós pensarmos há mais de 1 bilhão, eu disse há mais de 1 bilhão de anos atrás, quando a vida ainda estava surgindo nos mares primitivos da Terra? Lembrar da matéria de evolução, né? Segundo a evolução, segundo a biologia, a vida surgiu na água. Pois é. E daí? Cerveja bem. Aqui, em laranjinha, uma bactéria. Oi? Uma bactéria.
Você sabia que uma célula eucariota, ela tem um monte de mitocôndrias? E você sabia que uma mitocôndria é do mesmo tamanho de uma bactéria? Mesmos tamanhos, dimensões próximas ou iguais. Ambas autoduplicam e ambas têm DNA circular. Coincidências, né, gente? Coincidência só? Então é o seguinte: bactéria. Então, uma tal de célula eucariota em processo de evolução, surgimento, formação e evolução. A célula eucariota crescendo, invaginando a sua membrana, formando retículos endoplasmáticos, que, por sua vez, vão formando complexos de Golgi. O que, professor? Ah, tá. Você não sabia, não? Lembra dos sáculos, vesículas achatados do complexo de Golgi? De onde é que isso aqui surgiu? Retículo liso. Oi? Gente, olha isso aqui. Segundo os cientistas, segundo os sábios, o complexo de Golgi foi formado a partir do retículo liso. No retículo endoplasmático liso, de repente, parte dele se diferenciou, se especializou em formar um conjunto, uma rede de sáculos achatados. É o tal do complexo de Golgi. Tipo assim, complexo de Golgi formado por expansões de membranas do retículo liso. Então, como eu estava dizendo, enquanto a célula eucariota foi crescendo, ela foi formando um monte de endomembranas. Um verdadeiro sistema de endomembranas. A membrana invaginando e formando os retículos. Parte do retículo liso se especializando, formando o complexo de Golgi. E do complexo de Golgi, brotando vesículas que vão ser os nossos lisossomos. Viu? Uma membrana formando a outra. Uma organela dando origem à outra. Aí, meus queridos, enquanto a célula eucariota foi evoluindo, eu repito, há mais de 1 bilhão de anos atrás, olha só o que aconteceu. De repente, uma bactéria penetrou na célula eucariota ou foi fagocitada por ela. Talvez na época, lisossomos ainda não tivessem surgido. O fato é que a bactéria ela não foi digerida pela célula eucariota. Ah, e daí? E daí que hoje você encontra células eucariotas muito lindas, grandes, belamente evoluídas, com um monte de organelas do citoplasma. E você encontra dentro delas as nossas mitocôndrias. Sim, queridos, sim. Para quem não estava sabendo ainda, existe uma ideia na biologia que afirma que as mitocôndrias das nossas células, no passado, foram bactérias. Bactérias que entraram nas células eucariotas e passaram a viver em harmonia, em simbiose com a célula eucariota. Welder, que coisa interessante. Não sei você, eu acho aqui massa, muito massa. Então, gente, quais são as evidências? O que fala a favor dessa teoria? A propósito, isso é chamado de teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica, simbiose interna. Essa teoria considera que as nossas mitocôndrias, as mitocôndrias das células eucariotas, como a gente conhece hoje,
derivam, descendem de bactérias. Evidências. Não negue as evidências, não disfarce as aparências. Evidências. Chitãozinho. Primeiro, vamos lá. Bactérias. As bactérias, elas apresentam dimensões aproximadas às mitocôndrias. Uma bactéria é do mesmo tamanho de uma mitocôndria. Opa! Dimensões iguais ou próximas. Professor, isso pode ser coincidência? Pode sim. Concordo com você. Mas veja só, tem bactéria que é em forma de bastão, o tal do bacilo. Tem bactéria que é redondinha, os chamados cocos. Você sabia que existem mitocôndrias que são redondas? Também tem dimensões aproximadas de novo, quer dizer, semelhança nas dimensões e nos aspectos das morfologias. As formas das bactérias e das mitocôndrias são semelhantes. Professor, de novo, isso pode ser coincidência. Você está certo. Sim, pode ser coincidência. Mas presença de ribossomos 70S nas mitocôndrias e nas bactérias, os ribossomos, eles são 70S. Já na célula eucariota, os ribossomos da própria célula, eles são um pouco maiores, ribossomos 80S. Ambas apresentam ribossomos 70S. Mas o que? Tanto na mitocôndria quanto nas bactérias, o DNA ele é circular. Nossa Senhora. A célula eucariota, lá no seu núcleo, na tal da cromatina, o DNA é um DNA filamentar, filamento. Ele não se fecha formando um círculo, não. Isso nas mitocôndrias e nas bactérias. Presença de DNA circular. Galera, vocês estão vendo que as coincidências estão se somando demais? Putz. Você acha que acabou? Detalhe. Lembra que eu disse que nas cristas mitocondriais tem enzimas para fazer respiração celular, os citocromos, oxidases, etc e tal? Gente, bactérias, elas apresentam duplo envoltório. Mitocôndria tem duas membranas, a externa e a interna, certo? Bactérias também, elas têm a membrana plasmática, toda célula tem membrana, né? E as bactérias, elas têm uma parede, uma tal de parede celular. E, vejam, nas bactérias, a membrana celular, a interna, lógico, né? Ela apresenta isso aqui. Ela apresenta algumas invaginações. Invaginações da membrana de uma bactéria. É um tal de mesossomo ou mesossoma. E sabe o que tem aqui? Enzimas respiratórias. Bactérias respiram pelo tal do mesossoma. Ali tem concentração de enzimas respiratórias. Então, outra coincidência. Mitocôndrias e bactérias apresentam dobras.
dobras da membrana interna contendo enzimas expiratórias. E ambas possuem duplo revestimento. Mitocôndrias têm duas membranas. Bactérias apresentam membrana mais aparelho celular. Então, por conta de todas essas coincidências, existe a chamada teoria endossimbiótica, que afirma que as nossas mitocôndrias, no passado, foram bactérias que passaram a viver em harmonia com as nossas células eucariotas, tá? Tá aqui as evidências para vos conhecer. E para nós encerrarmos essa nossa segunda aulinha sobre citoplasma, organelas, vamos a uma última informação. As mitocôndrias que você tem em suas células vieram do seu pai ou da sua mãe? Ou de ambos? Princípio, ideia da Eva. Eva mitocondrial. Eva, é a Eva? É a Eva, a primeira mulher. Né, irmãos? Em verdade vos digo, Eva, a primeira mulher. Gente, o que é isso? O nome é ovócito 2. Ovócito 2, a célula que vai ser fecundada. Quer dizer, pode ser fecundado, né? Caso lá venha um espermatozoide. Zoide, spitz. Já vimos que na cabeça do espermatozoide tem um tal de acrossomo ou acrossoma, vesícula derivada do complexo de Golgi. Do you remember? Aí tem também o núcleo, o material genético. E aqui, perto do flagelo, um monte de mitocôndrias. As mitocôndrias do espermatozoide, elas estão concentradas perto do flagelo. Sabe por quê, jovem? É que o movimento do flagelo depende de gasto de energia, consome ATP. E para fornecer energia para o flagelo movimentar, mitocôndrias, respiração celular, produção de ATP. Aí observe, durante o processo de fecundação, durante a fecundação, o que vai acontecer? O acrossoma vai liberar enzimas para digerir a superfície do ovócito 2, onde tem várias células que vieram lá dos ovários também. Uma tal de coroa radiata, células ao redor do ovócito 2. Aí, gente, o núcleo do espermatozoide vai ser injetado. O núcleo do Spitz é injetado. Só que o restante da célula não entra, não. Ou seja, as mitocôndrias do espermatozoide não penetram, não entram no ovócito 2. Só que após a fecundação, esta célula aqui vai ser chamada de zigoto. Célula ovo ou zigoto? A sua primeira célula. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que as mitocôndrias
do ovo ou zigoto, todas vieram do ovócito 2. Nenhuma mitocôndria veio do espermatozoide. Então a gente diz que as nossas mitocôndrias são todas de origem materna. Então, desde que o mundo começou até hoje, a gente recebe as mitocôndrias da primeira mulher, a Eva. Essa é a teoria da Eva mitocondrial. Afirmar que todas as mitocôndrias de um indivíduo são de origem materna. Eva mitocondrial. Mas se você for um ser humano normal, se você for um ser humano normal, você vai pensar o mesmo que eu. O que, professor? Quando eu estudei isso aqui, gente, estudei isso aqui há muito tempo atrás, mas bota muitos anos nisso, né? Eu pensei, tá, teoria da Eva mitocondrial. As nossas mitocôndrias são de origem materna. Eu fiquei pensando, cara, será que é impossível que uma mitocôndriazinha ou algumas mitocôndrias, de vez em quando, do espermatozoide, possam penetrar no ovo ou zigoto? Não, quer dizer, penetrar no ovócito 2 e depois no zigoto eu encontrar, nem que seja umazinha, 2, 3, algumas mitocôndrias de origem paterna? Será que isso é impossível de acontecer? Galera, juro para vocês que eu pensava isso na época. Não é uma dúvida pertinente, não? Ah, e daí? Aí, depois de muitos e muitos anos, tudo quanto é vestibular cobrando, erva materna, erva mitocondrial, origem materna. Aí, há poucos anos, descobriram que embora não seja comum, é possível que mitocôndrias paternas surjam no zigoto, sim. Yes! Eu não sou louco, eu não estava maluco. Não estava sob efeito de substâncias psicoativas, não. Tem até um nome para isso. O nome para isso é o quê? Heteroplasmia. Heteroplasmia. Quando um indivíduo, um organismo, possui mitocôndrias de origem materna e também de origem paterna. Não é comum, mas já foi descoberto que isso sim é possível de acontecer. Já foram detectadas mitocôndrias paternas nos indivíduos, tá bom? É a chamada heteroplasmia. Então, meus queridos, assim termina essa nossa segunda aulinha sobre citoplasma. A terceira, próxima e última vai ser envolvendo os centríolos, microtúbulos e citoesqueleto. Um abraço, aguardo vocês lá, tá? Amplexo do macrófago.